Existe um tipo de prisão que você nunca tenta escapar. Não porque ela tem grades, não porque tem guardas, mas porque ela é confortável demais. Tem comida boa, tem uma rotina tranquila, tem alguém que cuida de você, tem aquela sensação morna, sabe? De que tudo vai ficar bem, que nada de ruim pode acontecer. E é exatamente por isso que ela é a mais perigosa que existe. Porque você nem percebe que tá preso, você acha que tá vivendo, mas na realidade está apenas existindo dentro de um espaço que outra pessoa desenhou pra você. E o pior, você agradece por isso todo santo dia. Esse episódio de Hora de Aventura, A Nuvem de Luz, o último da minissérie Ilhas, não é sobre aventura, não é sobre encontrar a mãe perdida, é sobre uma pergunta que o desenho joga na sua cara com uma delicadeza quase cruel. Você está vivendo a sua vida ou a versão segura que alguém escolheu pra você? Para entender o verdadeiro peso dessa pergunta, eu preciso te contar o que acontece no episódio. O Finn finalmente encontra sua mãe, Minerva. Só que Minerva já não era mais uma pessoa de carne e osso. Ela sacrificou o próprio corpo durante uma epidemia que quase dizimou os humanos e carregou sua consciência para dentro de centenas de robôs. Agora, ela era uma espécie de sistema operacional da ilha. Ela é a médica, a guarda, conselheira, mãe, tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, para todo mundo. Ela construiu um paraíso funcional. Os humanos tinham comida, segurança, saúde, ordem, ninguém lá morria de doenças, ninguém era atacado por monstros, ninguém sofria, mas também ninguém vivia de verdade. Quando o Finn diz que precisa voltar para U, a Minerva não aceita, e ela não faz isso com raiva ou autoritarismo, ela faz com algo muito pior. Ela mostra uma simulação onde Finn e Jake tentam sair da ilha e são destruídos pelo Guardião, um colosso gigantesco que impede qualquer um de entrar ou sair da ilha. Ela mostra a morte do filho nos mínimos detalhes. Depois, com um sorriso sereno, diz: "Viu? Você morre se tentar fazer isso." Essa cena parece absurda num desenho animado, mas pensa comigo. Quantas vezes alguém que te ama já usou o medo para te convencer a não arriscar? Você vai tentar isso e se der errado? Você vai largar um emprego estável para correr atrás de um sonho? Você vai morar sozinho sabendo dos problemas que tem? Sabe, esse tipo de pergunta. Toda vez que alguém projeta um cenário catastrófico para te manter parado, essa pessoa está fazendo exatamente o que Minerva fez, rodando uma simulação da morte na sua frente, para que você conclua que o lugar mais seguro é onde você já está. Mas preste atenção, porque seguro não é sinônimo de estar vivendo. O Finn tenta argumentar com a mãe, fala sobre sobre seus amigos, sobre a vida que já construiu lá fora. Ele menciona que tem amigos legais, uma casa na árvore, que vai em várias missões salvar o mundo. Mas a Minerva ouve tudo isso e só enxerga perigo. Ela diz que sua governanta é feita de chiclete, sua amiga é uma vampira, você namorou fogo. Para ela, cada detalhe da vida do Finn é uma evidência de que ele precisa ser protegido. Ela olha para a liberdade que ele vive e enxerga a ameaça. E aqui o episódio começa a revelar algo que vai muito além do desenho. O Finn decide sair e falar diretamente com os humanos na ilha. E o que Finn fala ali é simples. Eu sei que vocês gostam de viver nessa ilha pequena, porque é segura e tranquila, mas vocês não precisam viver assim. Existe um mundo lá fora. Obviamente ninguém dá muita atenção ali na hora, mas ele continua, dizendo que o mundo lá fora era sim assustador. Mas sabe o que é realmente assustador de verdade, cara? Deixar o medo tomar as decisões por você. Essa frase parece piada, mas é uma das coisas mais honestas que um desenho já disse. Porque livre-arbítrio, pra quem nunca exerceu, soa como um produto, soa como se alguém estivesse tentando te empurrar, vender algo. E é exatamente isso que acontece quando você passa tempo demais num ambiente onde todas as decisões já são tomadas por você. Você esquece que tem o poder da decisão, e quando alguém te lembra disso, a sua primeira reação não é a gratidão, é a desconfiança, porque aquilo nunca foi natural. Erich Fromm, um psicanalista e filósofo do século XX, escreveu um livro inteiro sobre isso, O Medo da Liberdade. A tese dele é perturbadora. Seres humanos, quando são confrontados com a responsabilidade total de escolher sua própria vida, sentem uma angústia tão grande que preferem entregar essa responsabilidade para outra pessoa, para uma instituição, para um sistema, para qualquer coisa que diga o que você tem que fazer. Não porque são burros, mas porque escolher dói. Escolher implica que você pode errar, e errar implica que a culpa é toda sua. Os humanos da ilha de Minerva são a tradução perfeita de Fromm em forma de desenho. Eles não foram acorrentados, não estavam sendo ameaçados, eles foram só cuidados demais. E o cuidado, quando vira um controle, é a corrente mais difícil de quebrar, porque você não consegue lutar contra algo que parece amor. Você aceita, agradece, se acomoda. E cara, não precisa ir longe demais para ver isso funcionando. A gente vive numa era onde o algoritmo decide o que você assiste, o que você lê, o que você compra, onde o feed te entrega exatamente aquilo que você quer ver, nunca o que você precisa ver. Onde aplicativos de namoro decidem quem é compatível com você, onde playlists automáticas escolhem a trilha sonora do seu dia, e tudo isso é tão confortável que você nem percebe que aos poucos está terceirizando a sua capacidade de escolher.
Olha ao seu redor agora com mais cuidado. A cidadezinha que você mora até hoje é onde você quer estar de fato ou é onde você caiu e nunca teve coragem de sair? Fromm dizia que a liberdade tem dois lados. Tem a liberdade negativa, que é se livrar de algo, se livrar de um chefe ruim, de um relacionamento tóxico, de uma situação opressora, e tem a liberdade positiva, que é construir algo a partir da sua própria vontade. E essa segunda é assustadora, cara, porque para construir algo seu, você precisa primeiro saber quem você é. E saber quem você é exige confrontar o vazio de não ter certeza de nada na vida. Os humanos dessa ilha nunca precisaram confrontar esse vazio. A Minerva preencheu tudo para eles. E quando o Finn aparece dizendo, você tem o poder da escolha, o vazio aparece neles pela primeira vez. E a primeira reação deles não é correr para a liberdade, é recuar. Até porque eles não sabem o que é isso. Eu não tô dizendo que toda escolha confortável é covarde ou errada. Eu tô dizendo que existe uma diferença entre escolher ficar e nunca ter percebido que poderia ir. Quando o Finn percebe que os humanos estão começando a ouvir ele, o que ele falava, ele faz uma pergunta que todo mundo deveria ter certa na sua cabeça. Como vocês sabem que são felizes se foi outra pessoa que decidiu a vida de vocês? Vocês podem sair e ver o mundo lá fora. E os humanos respondem com honestidade. Parece difícil. É exatamente essa frase que todos falam. E é aqui que o Finn diz uma frase que, pra mim, é o coração inteiro desse episódio e do nosso vídeo. Ele não discorda deles. Ele não diz que é fácil. Ele diz, sim, é difícil, mas também é divertido e chato também. É bom, é ruim, a vida nunca é uma coisa só. Essa frase parece simples demais para ser profunda, né? Mas ela desmonta uma das maiores ilusões da nossa geração. A ideia de que existe uma versão da vida onde tudo funciona. A gente cresce achando muitas vezes que vai chegar num ponto da vida onde tudo se encaixa. Você vai estar no emprego certo, com o relacionamento certo, a rotina perfeitinha. E aí sim a vida vai ser finalmente boa. Só que claro, a gente pensa que vai ser só boa, sem as partes chatas, sem as partes dolorosas, sem os dias em que você acorda e não sabe por que tá fazendo o que tá fazendo. Albert Camus chamava isso de o absurdo. Ele dizia que o ser humano busca desesperadamente um sentido para o universo, mas o universo não responde. Não tem placa dizendo, é por aqui. E a maioria das pessoas, quando percebe isso, faz uma de duas coisas. Ou entra em desespero, ou inventa um sentido artificial e se agarra nele com unhas e dentes. Os humanos da ilha fizeram a segunda opção. A Minerva construiu um sentido para eles. Segurança, ordem, previsibilidade. E eles se agarraram nisso como se fossem oxigênio, como se para sobreviver, só isso fosse o correto. Porque é muito mais fácil viver numa realidade onde alguém te diz que está tudo bem, do que encarar um mundo onde ninguém garante nada. Mas Camus também dizia uma terceira coisa. Ele dizia que a resposta pro absurdo não é nem desespero, nem a ilusão. É a aceitação. Aceitar que a vida é absurda, que não tem garantia, que vão ter dias incríveis, mas também vão ter dias miseráveis. E mesmo assim, você deve viver com intensidade. Não apesar do caos, através dele. Quando o Finn diz que a vida é divertida, chata, boa e ruim ao mesmo tempo, ele está fazendo, sem saber, filosofia existencialista num palanque improvisado numa ilha fictícia. Ele não vende um otimismo ali, ele vende uma honestidade. Vai ter parte ruim sim, mas vai valer mesmo assim. A gente tem a liberdade amassada dentro da nossa barriga. A gente quer explorar, quer ter experiências, aprender coisas novas. Fim até dá exemplos de coisas que existiam. Reinos feitos de doce, dragões, princesas que cospem fogos, magos incrivelmente tristes. Tudo isso esperava por eles do outro lado do oceano. Mas repara na lista, ele não só descreve coisas boas. Ele não pinta um paraíso. Ele pinta a vida como ela é. E é exatamente essa honestidade que convence as pessoas. Porque todo mundo sente que uma vida só de coisas boas não é real. Os humanos lá começam a ouvir Finn cada vez mais, eles se animam. A Frida, que tinha abandonado o sonho de explorar o mundo anos atrás, sente aquele fervor do conhecimento reacender. A multidão começa a considerar a possibilidade de sair. E quando Minerva percebe que o discurso do filho estava funcionando, ela surta. Não com raiva, com medo. Medo de perder o filho de novo. Medo de que as pessoas que ela passou anos protegendo se machuquem. E ela faz isso com a coisa mais extrema possível. Ela ativa a nuvem de luz, um campo de energia que vai capturar a consciência de todos os habitantes da ilha e as enviar para um sistema digital, literalmente remover os corpos das pessoas, tirar delas a possibilidade de sentir dor, frio, medo, fome, tirar delas a possibilidade de sofrer, mas também tira a possibilidade de viver uma vida que sempre sonharam. E aqui o episódio faz uma coisa que poucos desenhos animados, principalmente dessa nova geração, têm a coragem de fazer. Ele mostra que o amor sem limites vira uma tirania. Kierkegaard falava sobre a angústia como vertigem da liberdade. A ideia é essa aqui, ó. Quando você tá na beira de um abismo, a tondura que sente não é medo de cair, é medo de perceber que você pode pular. Você já teve essa sensação de tipo, você tá numa janela e começa a sentir que talvez você pudesse pular? Essa angústia nasce da consciência de que você é livre para fazer qualquer coisa, inclusive coisas erradas. E essa liberdade é tão assustadora que muita gente prefere que alguém construa uma cerca ao redor do abismo e proíba qualquer um de chegar perto. A Minerva é a cerca para os humanos. Ela sente a vertigem da liberdade por todo mundo que ela decidiu proteger, e ao invés de aceitar que as pessoas têm o direito de chegar perto do abismo, de sentir a tontura, de decidir por conta própria,
própria, ela resolve eliminar o abismo inteiro. Ela elimina o risco, elimina a vida como ela é, imperfeita, perigosa, dolorosa, bonita também. E é exatamente isso que pais superprotetores fazem, com caminhos traçados antes da criança saber mesmo andar, com a ilusão de que proteger alguém é remover todo o obstáculo do caminho, quando na verdade proteger alguém é ensinar a pessoa a atravessar os obstáculos sozinha. Mas aí, Finn no episódio faz algo inesperado. Ele volta pra sua mãe e diz que sabia que ela estava fazendo isso por ele, não era nem pelos humanos. Então, para os outros não sofrerem, ele ficaria lá com ela. Ele sacrifica a própria liberdade para preservar a dos outros. E quando Minerva diz que estava apenas tentando ajudar as pessoas, o Finn responde, dizendo que também entendia o sentimento de ajudar as pessoas. E então ele conecta a mão num painel e mostra para a mãe todas as memórias dele ajudando gente em Ur, salvando pessoas, protegendo reinos, fazendo o que é certo, mesmo quando era perigoso, mesmo quando doía. E repara que num detalhe do episódio. A primeira vez em que ele mostrou suas memórias, a Minerva só viu caos, batalhas, monstros, perigos, e ficou mais convencida de que ele precisava ficar. Agora, na segunda vez, Finn escolhe mostrar outra coisa. Mostra as vezes em que ajudou, as vezes em que se jogou na frente do perigo para salvar alguém, as vezes em que fez certo sem ninguém perder. Ele não estava provando que o mundo é seguro, ele está provando que o mundo perigoso fez ele ser alguém que vale a pena viver. A Minerva assiste tudo, e quando termina, ela diz quase sem acreditar: Finn, você virou um ajudante também. Esse momento é devastador, porque Minerva era a ajudante, a profissão dela, era a identidade dela, o propósito da vida dela. E ela descobre que o filho, do outro lado do oceano, sem nunca ter conhecido a mãe, sem nunca ter ouvido uma palavra dela, cresceu e se tornou exatamente aquilo que ela sempre foi. Não porque alguém ensinou, mas porque a vida, com todas as suas pancadas, tropeços e dores, ensinou por ela. E quando eu digo que esse momento é devastador, é porque ele é realmente. Porque ela percebe uma coisa que não tinha considerado. O mundo caótico, perigoso, imprevisível, que ela odiava e temia, foi exatamente o que transformou o filho dela numa pessoa tão boa. Se Finn tivesse crescido na ilha, protegido, seguro, sem risco, ele não seria o Finn. Ele não teria aprendido a ajudar, não teria aprendido a se levantar, não teria aprendido que a vida dói e que você tem que continuar mesmo assim. A dor de sair da sua zona de conforto moldou ele. E a mãe finalmente entende que tentar eliminar toda a dor é tentar eliminar toda a possibilidade de crescimento. Nesse momento ela desativa a nuvem, ela para e diz com uma voz triste que agiu precipitadamente, mas só fez isso porque não queria perdê-lo de novo. E essa frase não é de uma vilã, é de uma mãe. E essa é a parte que mais machuca, sendo bem sincero. Ela é alguém que sofreu demais e transformou essa dor em controle. Talvez vocês não saibam, mas pensa na história dela aqui. Ela perdeu o marido e o filho. O Martin tinha levado o Finn embora quando ele ainda era um bebê e ela nunca mais viu nenhum dos dois. Depois uma praga quase exterminou toda a população da ilha. Todos os outros médicos morreram por causa da infecção. Ela ficou sozinha, infectada, tentando salvar todo mundo. E quando percebeu que o corpo dela ia falhar, ela fez a única coisa que restava: arrancou a própria consciência e colocou dentro de máquinas para poder continuar cuidando das pessoas. Ela literalmente se destruiu para proteger os outros. E quando você se destrói por alguém, a linha entre cuidado e controle desaparece. Porque na cabeça dela, ela já pagou o preço mais alto possível, ela já deu tudo. E se ela deu tudo, ela merece garantir que nada der errado, que ninguém se machuque, que ninguém saia, que ninguém morra. Só que pensa nessa lógica. Por mais compreensível que seja, isso é uma armadilha. Porque quando você transforma trauma em regra, você não está protegendo ninguém. Você está tentando controlar o futuro para que o passado não se repita. E quando o Finn mostra para ela que existe outro caminho, que proteger não é trancar, que amar não é aprisionar, ela consegue soltar esse pensamento. Agora vem outro ponto fortíssimo desse episódio, e é justamente esse que eu acho que pouca gente comenta. Quando o Finn abre o caminho para sair, quando ele derruba as barreiras, desativa o guardião e libera a passagem, ele volta e anuncia que iria começar a histórica viagem dos humanos de volta à Terra de Ur. Mas sabe o que acontece, cara? Quase ninguém vai. As pessoas começam a dizer que tinham coisas para resolver, que não estavam pensando em ir agora, que pensavam que era daqui um tempinho. E essa é a realidade. Você não consegue ensinar nada para alguém de uma hora para outra. Mas no final das contas, o Finn aceita aquela realidade, porque estava tudo bem. Agora eles tinham uma opção. E essa cena é a mais madura do episódio inteiro, porque o instinto natural seria ficar frustrado, né? Gritar o mais alto possível que todos eram livres, que eles deveriam sair, forçar todo mundo a sair de fato. Mas o Finn entende algo que levou o episódio inteiro para construir. Liberdade não é sobre tentar sair, é sobre ter o poder de sair. A diferença entre um preso e uma pessoa livre não é onde ela está, é se ela escolheu estar ali. Os humanos que ficaram na ilha não são covardes. Eles agora sabem que podem ir, sabem que o guardião foi desativado, sabem que o mundo lá fora existe e alguns vão sair. Não hoje, mas talvez amanhã, talvez daqui a um tempo, daqui a uns anos. Mas quando esse dia chegar, eles vão sair porque querem, não porque foram empurrados.
E o episódio, juntamente com o Finn, tem a sabedoria de julgar quem quer ficar. E isso é raro. A maioria das histórias de liberdade trata quem não sai como fraco, como acomodado. Mas aqui não. Aqui ficar é tão válido quanto ir, desde que seja uma escolha consciente. Porque tem gente que realmente gosta da vida que tem. Tem gente que olha pro mundo lá fora, entende os riscos, os ganhos e decide ficar. Não por medo, mas por decisão. E isso é liberdade também. Liberdade não é necessariamente movimento, é consciência. É saber que você pode ir, pode sair da ilha, mas decidir que quer ficar. O problema nunca foi a ilha, o problema era não saber que existia algo lá fora. E na sua vida é a mesma coisa, cara. Talvez você não precise largar tudo amanhã, talvez você não precise se mudar de cidade, terminar um relacionamento, pedir demissão, mas você precisa saber que pode. Precisa sentir que existe uma porta, mesmo que você decida não abrir hoje, mas talvez no futuro próximo. Porque morar num lugar por escolha e morar por ignorância são coisas completamente diferentes. Uma é a vida e a outra é a anestesia. O episódio termina com o Finn no barco, voltando para U. Ele coloca um capacete de realidade virtual e é transportado para dentro da casa onde cresceu na ilha. Lá, a consciência digital da mãe aparece. Eles se abraçam e o Finn faz uma pergunta que parece boba, mas é uma das mais profundas que o desenho já fez. Você ainda é você? E a Minerva responde: eu não sei ao certo, mas eu sinto que sou. Espero que isso seja o suficiente. Cara, pensa nisso. Essa mulher abandonou o próprio corpo, carregou a mente pra dentro de uma máquina, viveu anos como um programa de computador, e quando o filho pergunta se ela ainda é mesmo, a resposta não é certeza, é esperança. Eu sinto que sou e espero que isso baste. E aí o barco vai se afastando, o sinal da ilha vai ficando fraco, a imagem da mãe começa a desaparecer, e o Finn sozinho, dentro daquela realidade virtual que tá se desfazendo, deixa cair uma lágrima e diz um tchau. Não tem discurso, não tem música grandiosa, não tem promessa de volta. Só um garoto franzino dizendo tchau pra mãe que ele levou a vida inteira pra encontrar, e que vai perder de novo, porque ele escolheu viver do lado de fora da gaiola. E sabe o que é muito doloroso também? Ele não sai com raiva, não sai provando o seu ponto. Ele sai com a lágrima no rosto e com a certeza tranquila de que ele fez a escolha certa. E isso é muito mais raro do que parece, principalmente na nossa vida. Porque a maioria das pessoas, quando sai de um lugar seguro, sai porque brigou ou sai culpando alguém. O Finn aqui não. O Finn simplesmente sai, com amor, com dor, com os dois ao mesmo tempo. Porque crescer não é abandonar quem te protegeu, é honrar o que te deram, transformar aquilo em algo maior e ir embora sabendo que a pessoa que ficou também fez o melhor que podia com o que tinha. A Minerva não errou por maldade, ela errou por excesso de amor. E reconhecer isso é o que separa amadurecimento de ressentimento. E é isso que o episódio te pergunta no final, quando a tela escurece e você fica ali processando. Você tá dentro ou fora da gaiola? Porque se você tá dentro, se está vivendo uma vida que outra pessoa desenhou, comendo só a comida que te servem, seguindo a rotina que te deram, aceitando a segurança que te ofereceram, sem nunca questionar se aquilo é realmente o que quer, então essa é a hora de pelo menos olhar pra porta, ver que tem uma saída. Você pode fazer que nem muitos humanos fizeram, eles escolheram ficar, mas agora sabiam que poderiam ir embora se quisessem. Você não precisa sair agora. A Frida, um personagem da série, passou anos dizendo pra si mesmo que tinha aceitado a viver na ilha, que tinha desistido de explorar, até que Susan voltou e lembrou ela de quem ela era antes do medo decidir por ela. E quando um caminho se abriu, a Frida foi. Ela foi uma das humanas que saiu da ilha. Não porque alguém mandou, mas porque ela finalmente lembrou que aquela vontade nunca tinha morrido dentro dela. Só tinha sido enterrada debaixo de camadas e mais camadas de conforto. Talvez a sua vontade também esteja enterrada. Talvez você nem lembre mais o que queria antes de alguém decidir o que era melhor pra você. Mas esse sentimento, esse pensamento, essa coisa ainda tá aí dentro, amassada dentro da sua barriga, como o próprio Finn diz no episódio. Porque a vida lá fora é sim divertida, chata, boa e ruim. É tudo isso junto e misturado. A vida nunca é uma coisa só, mas dentro de uma gaiola, ela é sempre a mesma.